Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 5, onde se lê: Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Queridos? Primeira coisa que nós vemos, que Jesus, não é que ele nasceu para tirar os nossos pecados, ele se manifestou, queridos? Porque Jesus, ele existe desde a eternidade, Então o que ocorreu foi ele se manifestar. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 diz que ele é conhecido antes da criação do mundo. Ele é eterno, mas revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, em favor de nós. Então, em Jesus, Deus se revelou, mas ele existia desde sempre. Um outro verso belo das Escrituras que nos fala sobre isso é 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse trecho é uma espécie de um pequeno credo, Credo é uma frase que resume, uma verdade, que resume a crença daquele povo. Então esse é o mistério, que foi revelado nos últimos tempos, que Deus se manifestou em corpo, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então ele se manifestou, ele se revelou. O Deus que estava na eternidade, ele entrou para dentro do espaço-tempo, nossa convivência, da nossa vivência, do nosso planeta Terra, do físico. Ele entrou aqui em carne e osso, como um ser humano normal, e ele se manifestou com qual intuito? Com qual objetivo? Enfim, para quê que Deus veio? Além de, claro, de se revelar, de se manifestar ao ser humano, qual o principal objetivo dele se manifestar, queridos? Bom, a Bíblia é bem clara sobre o propósito da vinda de Jesus, que é o propósito do Evangelho, E o nosso verso que nos diz: Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Esse é o grande objetivo de Deus nas Escrituras, que ele veio fazer aqui. O objetivo dele é esse, queridos: tirar os nossos pecados. Hebreus 9, 26 diz: Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Esse é o grande problema da humanidade, queridos: o pecado. Esse é o problema, porque do pecado vem a morte, do pecado vem o sofrimento, do pecado vem as doenças, do pecado vem os distúrbios da natureza, do pecado vem os conflitos entre os seres humanos, do pecado vem a depressão, vem tudo o que nos atinge, queridos, é consequência do pecado que o ser humano comete a cada dia. Com isso eu não estou dizendo que uma pessoa fica doente, ela ficou doente porque pecou. Não, ela ficou doente porque estamos em um mundo, num ambiente de sofrimento que foi gerado pelo pecado da humanidade como um todo, desde o início lá. Porque o ser humano desobedeceu a Deus e se afastou de Deus, que é a fonte da vida. O ser humano passou a colher as mais diversas formas de sofrimento e de morte. Novamente, queridos, o pecado que abriu a brecha para todos esses males. Mas isso é um erro grotesco que as pessoas cometem, Não é porque uma pessoa ficou doente, não é porque uma pessoa está sofrendo, isso é consequência necessariamente de algum pecado, Nós temos diversos exemplos da Bíblia que não é bem assim. Mesmo se você ficar um ano inteiro sem pecar, ainda assim é bem provável que você tenha problemas, Por quê? Porque o mundo está doente, o planeta está doente, as relações estão doentes, porque o pecado entrou no mundo. Então Jesus entra nesse mundo doente com o objetivo de aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Quando Jesus estava para nascer, foi dito, em Mateus 1, 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então essa era a missão principal. João Batista, quando ele se encontra com Jesus, qual que é o título que ele dá a Jesus? Ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio nos salvar de
toda essa calamidade e nos levar para o céu, para junto dele, para nos libertar de todos esses males, né? 1 Timóteo 1,15 diz a mesma coisa. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que afirmação é essa? Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. Né? Hoje parece uma coisa sem muito glamour, né? Não é uma coisa assim, né? Mas, irmãos, isso é tudo. Jesus veio para salvar os pecadores. Né? Hoje em dia, com um suposto evangelho que é pregado por aí, parece que isso não se dá muito valor a isso. Né? As pessoas querem bênçãos, querem prosperidade, querem profecias para saber o futuro, né? Querem tantas coisas, né, queridos? Mas o objetivo de Jesus e do evangelho é para salvar os pecadores. Hebreus 9,26 diz, como eu já mencionei, né, que ele veio para aniquilar o pecado. Essa é a grande obra de Jesus. Em Isaías 53, um dos trechos mais belos das Escrituras, conta todo o plano de Deus, queridos, para trazer essa maior bênção que pode ser dada, a vida abundante que o Evangelho promete, né? Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem lágrimas, que nos está reservada, né? Na herança que os santos receberão. Isaías 53 conta todo o plano de Deus, queridos, que é a maravilha do amor de Deus em ação por nós. Eu vou ler a partir do verso 5, né? Apenas 3 versos desse capítulo, que é maravilhoso, diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, queridos, ele não se defendeu, ele não procurou se defender, pelo contrário, se entregou em nosso favor, com o objetivo de quê? Para nos libertar dos nossos pecados. Né? Diz uma frase que eu li há pouco tempo atrás, que o pior demônio que há é a culpa, né, queridos? Que castiga o ser humano, que atormenta o ser humano, que causa as maiores devastações na alma do ser humano e leva ele às piores doenças psíquicas, né, psicológicas, é a culpa. E você está livre dela. Você pode andar nessa terra de cabeça erguida, não pelo que você fez, mas pelo que você recebeu de Cristo, pelo que Ele fez por você, pelo amor que Ele demonstrou por nós na cruz. Você está com todo o seu passado lançado no mar do esquecimento. Você foi perdoado, você foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Você é uma nova criatura, você é cidadão do céu, você é sacerdote real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pelo que Jesus fez, você ganhou esse título, ganhou o título de filho de Deus e vai morar a eternidade com Ele. O que você precisa fazer? Persevere mais um pouco, mantenha-se firme nos caminhos do Senhor e aguarde para que a salvação completa de Deus ocorra na sua e na minha vida. Meus queridos, vamos ficar firmes, crendo, e andando pela fé e cientes do quanto fomos amados, queridos. E lembrando disso, o Evangelho é para nos libertar desse mal que destrói o ser humano e destrói o tempo todo, querido? O pecado. Nós fomos libertos. Ele nos salvou. Glória a Deus por isso. Meus queridos, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.